Opa! Bom, a obra começa com o Prota lutando à noite, com um monstro. O Prota em pensamento diz que já viu esse monstro em suas memórias, uma besta feroz, e que de acordo com as memórias que ele tem, este planeta é chamado de Estrela Azul. Na Estrela Azul, no ano de 2200, fendas espaciais apareceram por todo o mundo e a partir delas surgiram incontáveis bestas poderosas. Estas bestas ferozes causaram danos devastadores à humanidade e durante o confronto com as bestas ferozes, alguns humanos descobriram que eles podiam absorver uma substância misteriosa chamada Yuan Qi, que pode ser extraída das bestas, e com essa substância, estes humanos desenvolveram poderes extraordinários, aonde esses indivíduos são conhecidos como guerreiros ou artistas marciais, e com a ajuda desses guerreiros, os humanos estabeleceram base para sobreviver e para combater as bestas. Então o Prota reflete que não esperava que fosse morrer para zumbis na sua vida anterior, e que quando ele acordou, ele havia sido transmigrado para esse mundo de guerreiro e bestas ferozes. Então o Prota nota que a besta está indo atacá-lo. O Prota segura a criatura com a espada e diz que essa criatura possui o atributo dos raios, e que se ela o tocar, a sua carne pode ser desintegrada. Então a besta consegue empurrar a espada, mas o Prota desvia do ataque e a besta acerta uma árvore, que causa uma explosão. O Prota observa e vê que a besta acabou presa debaixo das árvores, e ele diz que é a chance dele, e parte para atacar a besta com vários golpes, mas nenhum deles tem efeito, e ele diz que armas comuns não conseguem eliminar essas bestas, e esses ataques, que pareciam inofensivos, drenaram toda a sua energia, e o Prota diz que esse corpo não tem nenhum talento para cultivação, e a besta se liberta das árvores, mas o Prota, ainda em pensamento, diz que parece que o dono desse corpo estava em um estado de autonegação por muito tempo, e por isso ele pegou a primeira faca que encontrou e saiu para explorar essa selva sozinho. O Prota reflete que fazer esse tipo de coisa é praticamente pedir para ir de arrasta para cima, então a besta parte para cima do Prota, e o Prota fala que não quer ser eliminado, e como ele recebeu o controle daquele corpo, ele irá fazer o melhor para protegê-lo. O Prota reflete que o abdômen da besta não está coberto pela pelagem grossa e que não há eletricidade sendo emitida de lá, portanto, esse deve ser o ponto fraco dessa besta. A besta já no ataque, o Prota fala que vida ou morte, tudo depende desse golpe. Então uma mulher arregaça a besta e a elimina com um golpe. O Prota apenas observa tudo o que acontece e a mulher diz para o Prota sair de lá. O Prota reflete que aquela mulher é a amiga de infância do dono do corpo, que ele está no momento, e que o nome dela é Shen Xiwei, e o nome do dono do corpo que o Prota está no momento é Shu Mu. Então as memórias com ela vêm em sua mente, e o Prota fala que esses dois parecem ter uma boa conexão, e se pergunta o porquê dele não tentar arranjar um relacionamento entre eles. Então vemos um pedaço de uma memória onde Sheng Xiwei fala para Shu Mu que os pais de ambos foram eliminados na expedição de caça e que a partir de agora eles só podem confiar um no outro nesse mundo. Então vemos outra memória onde Sheng Xiwei diz para Shu Mu que as pessoas falam que as bestas carregam tesouros que deixam as pessoas poderosas, e ela fala que ela já consegue caçar besta sozinha e que ela irá encontrar uma forma de deixar ele forte também. Então ela tenta entregar um pedaço de carne, mas ele dá um tapa na mão dela e derruba no chão, e fala para ela que ela não precisa fingir ser gentil desse jeito, pois ela não é a noiva dele e nem nada do tipo, e fala para ela que se os pais dela não tivessem convidado os pais dele estariam vivos ainda. Então o Prota reflete que parece que o dono desse corpo não gostava de cuidados e carinho que ela oferecia, e que algumas vezes as pessoas não percebem as bênçãos que elas têm em suas vidas. Então Sheng Xiwei começa a passar mal, e ela em pensamento diz que o corpo dela está sentindo uma fadiga extrema devido à última caça. O Prota a pega e a chama pelo nome. O Prota em pensamento fala que ela está seriamente ferida e parece que ela foi enviada para uma missão perigosa e encontrou o dono desse corpo nessa selva, e sem receber nenhum tratamento ela veio para resgatá-lo. O Prota pergunta se ela está bem e em pensamento ela diz que o dono do corpo que o Prota está não fala com ela já faz um bom tempo. Ela responde ao Prota que está bem, mas que quando um furão de raios violeta morre, ele libera um cheiro que apenas outros membros da sua espécie podem sentir. O
O Prota já se choca com essa notícia e ela fala que as bestas virão em busca de vingança e que o Prota precisa sair dali agora. O Prota pergunta que barulho foi esse e então muitas bestas aparecem e todas já vão para cima deles. Shang Shi-Wei manda o Prota fugir rápido e ela se prepara para lutar, mas rola uma explosão ali, na qual faz ela cuspir sangue e que joga duas bestas longe e também joga ela com tudo em cima do Prota, que a segura e a chama pelo nome e pede para ela acordar. Nesse tempo, as bestas começam a cercar o Prota, então o Prota percebe que está ferrado e que Shang Shi-Wei, que já é forte o suficiente para ser considerado uma artista marcial, não deu conta de derrotar essas coisas, então ele não tem nenhuma chance contra elas com esse corpo. E o Prota se pergunta se agora outra pessoa vai acabar indo de Vasco por causa dele, e se por acaso ele vai cometer o mesmo erro que ele cometeu em sua vida passada, logo depois de recomeçar. Então, em desespero, ele diz que não, e que deve ter um jeito, e que ele não pode ser eliminado. Então, sem querer, o Prota coloca a mão em cima da besta que Shang Shi-Wei tinha eliminado e começa a aparecer uma janela de sistema. O Prota se pergunta o que é isso. Então vemos na janela que o sistema de acumulação foi ativado. O Prota pergunta sobre a acumulação e se pergunta acumulação de quê? E como assim se ele quer absorver o corpo do furão de raios violeta? Então o Prota fala que agora não é hora de pensar e que não importa o que isso seja, a situação dele não pode ficar pior do que está agora e ele escolhe absorver. E na janela diz que a acumulação foi bem sucedida e que o Prota obteve o atributo de raios secundários e pergunta se o Prota gostaria de integrá-lo. O Prota escolhe que sim, então o corpo dele fica coberto por raios. Ele grita de dor e logo em seguida uma explosão acontece que empurra as bestas e algumas são eliminadas. O Prota fala que consegue sentir que ele obteve o talento de cultivação do corpo da besta de raios, então várias bestas pulam para o atacar, mas o Prota já coloca seus raios na faca e elimina com facilidade aquelas bestas. O Prota diz que o poder está se concentrando no seu corpo, então mais bestas vão para atacar o Prota e o Prota diz que a dor das suas feridas desapareceram e que parece que agora ele se tornou mais ágil e que os ataques das bestas ficaram mais lentos e a pelagem não é mais difícil de perfurar e que agora ele consegue cortar todas as bestas. E o Prota fala que precisa derrotar todas as bestas e proteger Shang Shi-Wei e por isso ele eliminará todas as bestas. E o Prota parte para cima das bestas, que também vão para cima do Prota. O Prota grita, salta e vai picotando as bestas na sua frente e após terminar ele olha para trás e apenas vê o rastro que ele deixou no chão e as bestas jogadas no chão. E o Prota diz que mesmo sem saber o quão forte ele se tornou depois dessa fusão, ele conseguiu. A janela aparece em sua frente e nela diz que está calculando a força de combate do Prota. E o resultado é que a força básica do Prota é de 1527 pontos, mas com o aprimoramento pelo atributo de raios, a força é de 3089 pontos. O Prota diz que é ótimo, pois com 3089 pontos de força, ele alcançou o nível médio dos estágios de discípulos marciais, e que esse atributo de raios é impressionante, pois ele oferece as habilidades dos raios e aumenta a velocidade e as suas capacidades ofensivas, e é definitivamente um talento muito poderoso. Então o Prota diz que acabou de despertar, e a sua força base é de 1500 pontos, e quando ele usa o atributo de raios, sua força aumenta mais que o dobro. O Prota fala que se sente muito mais forte depois de integrar os talentos, e na janela aparece que está checando o alvo e que detectou que este alvo pode ser absorvido e que o Prota pode continuar a absorver e pergunta se o Prota deseja continuar. O Prota se pergunta se ele ainda pode absorver mais desse corpo e que nesse caso ele escolhe continuar absorvendo, então a absorção foi bem sucedida e que a essência do sangue do coração da besta feroz foi obtida. O Prota em pensamento diz que esse é o coração de uma besta feroz, a essência de seu sangue e a fonte de suas vidas, e que isso pode acelerar o processo de cultivação do corpo. Apesar de ser da menor qualidade, ainda é extremamente útil para alguém como ele. Então o Prota chega perto de uma besta e vê o que ainda ele pode absorver dela, mas a janela diz que o alvo está esgotado e que nada pode ser absorvido, e que o Prota pode absorver os atributos de apenas um alvo por mês, e que artes marciais, talentos, constituição, essência de sangue e entre outras coisas que o alvo possui podem ser absorvidas. Então o Prota diz que então é assim, e que o corpo que ele absorveu era de nível baixo, e que ele precisa escolher com cuidado o seu alvo no próximo mês, e que agora ele tem que levar Shang Shi-Wei de volta. E quanto às bestas, mesmo que ele não possa absorvê-las,
a carne delas ainda é comestível. Já em casa, vemos Shen Shi-wei em um sonho, aonde ela chama por Shu-mu 2 vezes. Então, vemos o que ela está sonhando, e é com aquelas bestas atacando. Ela manda Shu-mu sair dali rápido, mas Shu-mu diz que não precisa da ajuda dela, e em seguida recebe uma mordida no ombro. Shen Shi-wei fica chocada e sem reação, e desesperadamente começa a chamar por Shu-mu, até que ela desperta. Ela coloca a mão na sua cabeça, enquanto diz, ai minha cabeça. O prota pergunta se ela acordou, e que a sopa já está quase pronta, e que eles irão comer daqui a pouco. Então vemos o banquete que o prota fez. Ela pergunta se ele preparou isso tudo, e pergunta se ontem foi ele que a trouxe de volta. O prota responde, dizendo, e quem mais teria trazido ela a não ser ele, e diz que ela está fazendo pergunta demais, e fala para ela comer primeiro, pois as carnes das bestas ferozes vai fazer ela se sentir bem, e fala bom apetite para ela, que já fica corada. Depois de um tempo, vemos ambos sentados na mesa em silêncio total. O prota, enquanto come seu arroz, pensa que isso é muito estranho, e pergunta se deve falar alguma coisa, porém Shen Shi-wei continua em total silêncio. Então o prota diz que a situação de ontem foi muito perigosa e que por sorte o time de exploração estava de passagem e o salvou, mas mesmo depois do prota dizer isso, ela continua em silêncio. O prota reflete que ela o ignorou completamente, então o prota fala que já acabou de comer e que não é para ela se esquecer de lavar a parte dela da louça depois, e em pensamento o prota diz que se sente desconfortável ali, e ele fala para ela que as carnes das bestas ajudam a curar os ferimentos, e então é para ela comer bastante. Ela responde com apenas algumas palavras, mas em pensamento ela diz que se isso for mesmo um sonho, então ela não quer acordar. Então o prota se tranca em um quarto e reflete que o relacionamento entre o dono desse corpo e Shen Shi-wei estava totalmente estagnado, e que nenhum dos dois sabe como tratar o outro, e nem consegue se entender direito, mas que ele precisa focar em sobreviver ao apocalipse e não pode confiar em ninguém além dele mesmo, e que a prioridade agora é aumentar o seu poder. E o prota fala que irá refinar a essência do sangue das bestas primeiro. Então ele começa e ele sente uma dor enorme que o faz cair de joelho de tanta dor. Então ele fala que não esperava que absorver essa essência fosse ser tão doloroso e que nas próximas vezes ele terá que se concentrar em treinar para refiná-las completamente. Então um mês depois, na sala de treinamento, vemos o prota treinar. Ele desfere um soco em um vaso de planta, aonde estoura tudo atrás do vaso, menos o vaso. A única coisa que acontece com o vaso de planta é que cai uma pétala. O prota fala que o poder de ataque não é nada mal, mas que ainda ele precisa praticar o seu controle, e que a essência de sangue das bestas ferozes já foi completamente refinada e absorvida, e se pergunta o quão forte ele está agora. Então a janela mostra o cálculo da força de combate, aonde a força básica é de 2.134 pontos, e que com a força melhorada pelo atributo do relâmpago é de 4.198 pontos. Então o prota diz que a sua força básica aumentou em 600 pontos, e que os meridianos do seu corpo expandiram bastante, e que pelo menos 400 pontos vieram só da essência de sangue das bestas ferozes. E o prota diz que nada mal, e que valeu a pena gastar o mês inteiro treinando, fora o dormir e comer. Mas agora não é a hora de descansar, pois ainda existem talentos de cultivação acima da segunda ordem, e a taxa de crescimento dos artistas com esses talentos é inimaginável. Então no banho, o prota diz que entretanto, se ele conseguisse um estoque de essência de sangue, ele poderia alcançar o reino marcial em meio ano. Então na sala de treinamentos, vemos Shen Shi-wei treinar, até que ela se cansa e vê que seus pontos estão em 8.365. Shen Shi-wei diz que só falta um mês até o teste de caça da academia, e que não há tempo o suficiente, pois a Piton de 2 cabeças é uma besta feroz intermediária de rank 2, e que para caçá-la, a pessoa precisa ser pelo menos um artista marcial, e que para se tornar um artista marcial é preciso ter pelo menos 10.000 pontos de força de combate, e que ela ainda está longe disso. Então ela lembra do seu sonho com Shu-mu, então ela fala não, e que ela precisa se tornar uma artista marcial, e em pensamento ela diz para Shu-mu apenas esperar, e que o coração da lendária Piton de 2 cabeças, que pode mudar o físico, ela conseguirá para ele. Então na área comercial da base Lu,
Lu Yang, vemos o Prota andando por lá, e vemos vários comerciantes gritando que tem o último dos insetos devoradores de terra de rank 1. Outro grita que tem habilidades de artes marciais de nível bronze, sendo vendida a baixo preço. Outro grita que tem uma besta superior de rank 1, o lobo caçador de vento, e que ele vende por 3 milhões. Então vemos a janela analisar todos os alvos próximos, e pergunta se algum deles o Prota quer absorver. Então o Prota diz que basicamente são todas carcaças de bestas de rank 1. Mesmo que ele a absorva, ele não teria um talento ou um físico melhor do que ele já tem agora. O Prota diz que tem que encontrar pelo menos uma besta de rank 2, então vários caras param na frente do Prota e perguntam entre si se esse não é o famoso lixo da nossa primeira academia de Lu Yang, Shu Mu. Então um deles pergunta o porquê do Prota ser um homem sem nenhum talento para treinamento e está ali apenas aproveitando a situação. O Prota em pensamento se questiona se esse é o Shou Ki. Então outro ali pergunta que olhar é esse nos olhos do Prota e que o irmão Ki é o gênio da classe deles e que a força dele já atingiu o pico do estágio intermediário de aprendiz marcial, com uma força de 6.000 pontos, e que se não fosse pela Shen Shiwei, o Prota não estaria mais na academia, e fala para o Prota que se ele tivesse alguma vergonha, teria deixado Shen Shiwei, pois ela e o irmão Ki foram feitos um para o outro. Então o Ki pergunta qual é a lógica de um perdedor ir ali para procurar materiais de besta, e pergunta se o Prota ainda tem coragem de participar da caçada, e ele fala para o Prota que tal depois dessa caçada, ele deixa o Prota ver Shen Shiwei gritando e gemendo enquanto está embaixo dele. Então o Prota, com uma cara sinistra, diz que ele está desejando a morte. Então Ki ri e fala: caramba, vejam só, o moleque que depende de uma mulher para ficar na academia ainda tem coragem de ficar com raiva. Então o Prota fala o porquê dele se incomodar com o perdedor. Então com raiva, Ki diz que daqui a um mês, se o Prota tiver coragem, que é para ele participar da competição de caça da academia. O Prota reflete que ele quer o eliminar, então o Prota tem que se preparar para isso, pois é melhor ele atacar primeiro. Então o Prota fala que para lidar com Ki, não será bom usar uma besta de rank 2 como alvo para copiar, e que tem que ser pelo menos uma de rank 3, e que as bestas ferozes vendidas no mercado são todas de rank baixo, e bestas de rank 3 não podem ser vistas em lugar nenhum. Então o Prota diz que tem que pensar em alguma forma. Então alguém na cidade diz que o Wind Xing estão de volta, e que escutou que eles eliminaram uma besta poderosa de rank 3. Então uma mulher fala para eles irem dar uma olhada. O pessoal fala que é um dragão da terra, e perguntam se essa não é a besta que devastou o lado norte da base, e que dizem que ela já está no nível intermediário do rank, e muitos artistas marciais foram eliminados por ela, e até mesmo o mestre marcial foi devorado por ela. Então o Prota se pergunta se essa é a equipe Wind Xing, e diz que eles são poderosos e que ele pode sentir a pressão de longe. E o Prota fala que a equipe Wind Xing foi realmente capaz de eliminá-lo, e então o capitão já deve ter entrado no estágio intermediário de mestre marcial. Então um cara ali diz que a equipe Wind Xing é realmente muito forte e que o capitão deles já está no estágio intermediário de mestre marcial e é capaz de caçar e eliminar feras de rank 3, e que agora eles estão procurando por um membro de equipe que seja um artista marcial avançado ou acima, e que mesmo que a pessoa tiver talento suficiente, mesmo que esteja em um nível mais baixo como um artista marcial iniciante, eles ainda podem considerar, e que eles irão oferecer treinamentos especializados. Então as pessoas falam que isso é fantástico e que gostariam de participar. Porém o Prota só olha para a janela, que pergunta se o Prota quer absorver o dragão da terra, que é uma besta intermediária de rank 3. Então o Prota, com um sorriso no rosto, diz que encontrou e que o alvo desse mês será esse dragão. Então um homem fala que essa é a primeira vez vendo uma besta de rank 3 e pergunta se eles podem tocar nela, e o cara diz que sim. Então o Prota fala que irá aproveitar essa chance e usa a habilidade de absorver e já vai embora dali. E a janela diz que a coleta foi bem sucedida e que o físico do cultivador intermediário foi adquirido, e pergunta se o Prota deseja prosseguir com a fusão. O Prota escolhe que sim, e já em casa ele diz que agora é a hora de começar a fusão. E o Prota diz que tem certeza que não ficará desapontado com o físico de um cultivador intermediário de uma besta de rank 3, e que agora é a hora da fusão. E o Prota coloca em seu corpo, e ele sente uma dor extrema, na qual os seus ossos estão sendo quebrados, e que ele pode sentir o calor se espalhando pelo seu coração, e os ossos e os meridianos que foram quebrados
lados estão se reparando, e cada quebra e reestruturação aumenta a força do seu corpo drasticamente, e fica repetindo várias vezes, até que o corpo seja transformado. Assim que termina, o prota diz que o seu corpo está tão veloz, e que ele sente como se o corpo dele não tivesse peso, como uma pena, e ele dá um soco em um robô, que joga contra a parede, que até racha. O prota fala que, como esperado de um físico de cultivador intermediário, ele usou um simples relâmpago, e ele estava 10 vezes mais forte que antes, e que um bom talento precisa de um bom físico para revelar todo o seu potencial, e que agora a força física básica é de 2.659 pontos, e com o aprimoramento do relâmpago, a força é de 5.270 pontos. O prota disse que a força básica aumentou em 500 pontos, e que o seu cultivo também está progredindo muito rápido, e que se isso continuar num tempo de um mês, ele estará confiante de que a sua força máxima será comparável à de um aprendiz de artes marciais pelo menos, e que até então, na competição de caça da universidade, já que Ki quer o eliminar, ele o eliminará primeiro. Opa pessoal, bom, chegamos em mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, para chegarmos à meta de 10.000 inscritos, e caso não queira a continuação, não se esqueça de deixar o like, para eu entender que vocês querem mais. Então muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.